desenvolvi um método que é uma nova maneira de projetar a iluminação. E isso só foi possível porque nesse período de 2 anos eu ingressei na pós-graduação de naturopatia, que são terapias integrativas, que têm um olhar mais sensível e até intuitivo do ser humano como um todo. E isso me trouxe muito respaldo para eu poder trazer também esses conhecimentos e juntar com essa parte técnica, né? Nesse novo projeto, o nosso foco principal, ele passa a ser o usuário, né? Quem eu estou iluminando e não mais o que eu estou iluminando. E ele parte deste princípio. Excelente, excelente. E Centrado no ser humano. centrado no ser humano, exatamente. Isso Tudo. muda tudo, né? Então, nesse método que eu desenvolvi de etapas para chegar num projeto de iluminação saudável, que é o que eu chamo, ele passa primeiro por essa família, por exemplo, que vai morar naquele lar, enfim, naquela residência, todas as pessoas que vão receber essa luz, quem eu estou iluminando, eu preciso conhecer essas pessoas. Então, eu trago essa experiência dessa minha formação na naturopatia, desse desenvolvimento, desse olhar sensível para o ser humano, faço uma ficha anamnese com essa família, com cada pessoa dessa família, para identificar as necessidades de cada um, né? Então, por exemplo, para ficar mais fácil da gente entender esse processo, uma família que a vovó mora junto, né? E a vovó relata que acorda várias vezes, bem Sim, sim. resumidamente, acorda várias vezes à noite para ir ao banheiro. Uma mãe que trabalha fora, que sai de casa de manhã, volta à noite, porém à noite ela ainda precisa continuar com atividades para fazer lição com o filho mais novo. E ela relata que tem problemas para dificuldade de dormir, sofre de insônia. O chefe da família, o pai, sai cedo e volta tarde, trabalha em outra cidade, então tem um nível de descarga de cortisol durante o dia muito grande e chega estressado sempre em casa. Um filho que demonstra traços de déficit de atenção, hiperatividade, né, que não para fazer a lição de casa. A irmã dele, já adolescente, demonstra traços de ansiedade, porque está prestes a fazer o vestibular e sofre com pressão também de, além disso tudo, ter várias atividades esportivas, né, e não está conseguindo lidar com isso. Isso tudo é muito importante, a gente conseguir saber, trazer esse olhar individual e pensar de que forma que eu crio uma ambiência para essa família que consiga amenizar esses relatos, né, através da iluminação. Uma iluminação que integre essa família toda e que, ao mesmo tempo, tenha a particularidade de cada um. Então, de repente, eu posso pensar que para a vovó que mora junto, eu tenho que criar uma iluminação com o menor índice possível de iluminação, para que quando ela acorde para ir ao banheiro, ela não tenha essa incidência de luz, para não bloquear a produção de melatonina, porque se a gente acorda de noite, a gente acende as luzes, dependendo da intensidade da luz, a pineal entende que é dia, dependendo da lâmpada e do tipo de lâmpada que você está usando, e ela bloqueia na hora a produção de melatonina. E às vezes você pode demorar até 1 hora para conseguir pegar no sono de novo, né? Essa mãe que demonstra insônia, por exemplo, né? Porque chega cansada do trabalho, ainda tem que fazer atividade com o filho, ela... o que eu posso propor para ela? De repente, um banho que eu consiga inserir os princípios da cromoterapia, que é algo que eu trago da naturopatia, para ela conseguir relaxar e conseguir dormir melhor, né?
que ambiência, que luz que eu recebo esse chefe de família e o que eu posso proporcionar para ele através da luz para que ele baixe o nível de cortisol e se sinta mais, né, num ambiente mais confortável, mais relaxante, né? Enfim, assim também quando o filho que tem hiperatividade, né? Ele precisa estudar e tem hiperatividade. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu preciso encontrar uma temperatura de cor e uma intensidade de cor que, ao mesmo tempo que eu baixe um pouco a bola dele, porque ele precisa se concentrar, e se eu pôr uma luz muito intensa, muito brilhante e de temperatura de cor mais azulada, eu vou aumentar essa dificuldade dele de concentração, então eu tenho que baixar isso e ao mesmo tempo que ele consiga fazer essa atividade. Então são vários aspectos que isso sai como uma prescrição para o lighting design, né? Ele sai como uma prescrição para o lighting design. O lighting design vai pegar aquela prescrição e aí sim ele vai aplicar toda a técnica, né? Para poder viabilizar esse projeto, né? Daí eu falo, esse projeto é um projeto feito em equipe, com várias mãos. Aí ele passa para Fernanda, que é a nossa principal lighting designer aqui da empresa, que também está se especializando, está fazendo mais um master em iluminação, mais uma pós-graduação, que a gente precisa estar o tempo todo se atualizando, para poder atender, né, esse projeto que se inicia dessa forma, né? A Fernanda já trabalha há 20 anos na área, ela, em termos técnicos, ela entende de tudo, né? Ela, e isso faz... E aí, a partir dali, né, a gente viabiliza isso. A partir dali, se no projeto existe um profissional, é a hora que o profissional entra para, junto com a lighting designer, introduzir a parte visual, estética e arquitetural da luz, né? Então, ele vai pôr as lâmpadas de destaque, ele vai relatar como ele vai harmonizar o que a gente precisa. Então, se eu preciso uma ambiência específica para aquela mãe que tem insônia, ele vai harmonizar isso no projeto dele, né? Através dessa descrição. Adriana, amei, adorei. A gente vai ter que fazer alguma outra coisa, porque não dá numa live. Eu vi a Andrea acabou de comentar, né? Iluminar quem e não o que. Essa já é uma mudança de paradigma total e extremamente coerente com o mundo contemporâneo, porque o mundo da sustentabilidade é necessário que o homem seja o centro e ele sobreviva e viva bem. Não é apenas sobreviver, viver bem, né? Até porque nós vamos ter uma vida mais longa. Mas porque não é ensinado, que é ensinado iluminação de ambientes. Inclusive, algumas disciplinas chamam iluminação de ambiente. O negócio é se preocupar o cálculo da área, o tamanho do ambiente, altura, pé direito, coisa do gênero, esquecendo totalmente a figura principal, que é quem vai estar lá. E essa resposta inicial nesse projeto novo, você está chamando de projeto, eu lembro bem do dia lá no Santos Design Festival, inclusive a loja ficou maravilhosa, aquela vitrine até hoje é uma das coisas que mais chama a atenção, porque trouxe a ideia do tempo natural, né? Era as nuvens, a ideia da relação com a natureza, que eu espero que a partir dessa live, de todas as conversas, não só os profissionais, mas o público como um todo passe a entender isso que vocês estão falando, da relação, já que não podemos ter essa relação do tempo natural direto, pelo menos tentar fazer soluções a partir desse diagnóstico, né, para atender de fato a pessoa. E a pessoa, o ser humano, é uma relação de fato com a natureza. Maravilhoso.